Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje a gente tá aqui pra analisar o quarto episódio da terceira temporada de La Casa de Papel. E pra você que tá caindo aqui de paraquedas, esse é o projeto La Casa de Papel, onde a gente analisa episódio a episódio e tem muita teoria boa por aí. É isso, a gente tá fazendo uma maratona até dia 3 de setembro, onde a gente vai relembrar todos os pontos mais importantes, fazer teorias com vocês. Já tem vídeo de teoria dos inscritos, eu vou deixar aqui. Sim. Então, já se inscreve, dá um like que ajuda demais o projeto, compartilha com todo mundo que é da Resistência, ativa a notificação, vocês sabem tudo que tem que fazer, né? É isso aí. E vamos lá, episódio 4. Lindo episódio. Hora do golfinho. Diga-se de passagem. É. Lindo episódio. Esse episódio é muito bom. E já começa com um flashback, né? Começa com um flashback incrível, onde Nairobi, Denver e Bogotá estão fazendo como se fosse um treinamento, né? Pro que eles vão ter que enfrentar lá no Banco da Espanha. Exatamente, tem uma cisterna com água e eles estão já treinando pra mergulhar. O Denver já fala que ele não vai entrar. E aí o Bogotá já dá aquela zoadinha. Elas falam, você tem medo, né? Não é, gente, é que o Denver agora é pai. E a Nairobi fala isso. Antes você era muito louco, cara, mas agora você tem as responsabilidades como um pai, as coisas mudaram. E aí a gente tem uma aula de como ser pai, né? Exato. Como diria a Nairobi, como ser pai não estando sóbrio. Eu acho legal esse flashback porque mostra pra gente como é que o Denver tá hoje em dia, né? Porque ele é muito diferente do que ele era lá na Casa da Moeda, né? Ele era todo loucão e agora ele tem certos medos, certos receios. Por quê? Porque agora ele não pensa mais só nele. É isso. E o Bogotá vai falar pra gente que ele tem 7 filhos. Meu Deus, como assim 7 filhos? Cada um espalhado num canto do mundo. E ele fala que a chave pra ser um bom pai é não deixar de ser quem você é de verdade. Não renunciar ao seu DNA. Porque se você fizer o que você gosta, você vai ser feliz. E aí isso vai passar pros seus filhos. Sim, exatamente. Se você é um bom atracador, seja um bom atracador. É esse o conselho do Bogotá. Não sei se é um conselho muito bom. Ele fala que se você para de fazer as coisas que você gosta, você começa a atribuir essa raivinha de não fazer o que gosta pro filho. Isso é muito verdade, eu acho. Eu também acho, eu concordo muito com esse ponto. Corta pro presente lá no Banco da Espanha, onde Nairobi está o quê? Exibindo seus lindos brincos de ouro, né? Que são as barras de ouro, comemorando com a equipe que eles conseguiram entrar dentro do cofre e retirar o ouro. E aí o Bogotá vira pra Nairobi e já faz aquele comentário que ela fica bem brava, né? Fala que ela fica bem de neoprene, né? E aí ela já fica brava, já fala que ela é a chefe dele. Então é sem gracinha, pra ele não ficar com esses comentários. Ele já tinha esse interesse na Nairobi, né? Ele já achava ela muito linda. Aliás, Bogotá, você está certíssimo, Tá né? certo. Porque Tá ela certo. é linda, mas não é esse tipo de elogio que a gente tem que fazer pras moças, entendeu? É outra coisa, tem que falar que ela é inteligente, que ela é muito capaz, que ela é uma ótima refa, entendeu? Mas a Nairobi, meu filho já fala, ó, Bogotá, vamos lá trabalhar, bota todo mundo, é pique pai, com alegria e vamos trampar, porque a gente não tem tempo pra crushes aqui nesse momento. Exato, a Nairobi tá muito concentrada e ela é a pessoa que você não deve fazer nenhum tipo de comentário machista, porque ela é a pior pessoa pra você fazer isso. Aliás, não faça com ninguém. Exato. Mas logo na Nairobi... Rainha do matriarcado, não. é. E aí, corta lá pro Tamayo. O Tamayo, muito inteligente, percebe que todo mundo foi grampeado. É uma conta simples, gente. Eles têm uma verba de milhões lá, poucos milhões pra fazer a operação. E a galera, gente, os nossos atracadores, eles têm 1 bilhão. Ele até fala, eles compraram os estagiários, se for preciso. Porque eles têm muita verba pra fazer esse golpe. Exato. Então tá todo mundo grampeado. E aí o Tamayo já entra com uma medida que não é a medida legal, digamos Exato, assim, até né? a Raquel comenta que ela não esperava que ele fizesse isso porque não pode, né? Você tem que ter um mandato pra fazer isso, que é arrancar o celular de todo mundo. Ele pede o celular, bota numa lixeirinha lá. Ele falou que se você não tiver há menos de 6 meses, esse celular tem que botar na lixeirinha, não pode, não deixa ninguém. E é engraçado que... O Antonhanzas tá apagando os nudes ele da tá namorada. tipo, peraí, só um pouquinho. Aí até o Tamayo vira e fala, a gente já sabe que você namora com... Eu não lembro o nome da menina. Meu filho, o E aí ele tá lá apagando os nudes, assim, rapidão.
Mas não adianta você apagar os nude, não dá tempo. E ele pega o celular de todo mundo e começa uma contagem regressiva de 14 minutos. É isso. Bom, com tudo isso, o professor e a Lisboa vão ficar no escuro, porque eles já não têm mais as escutas lá dentro através das comunicações do pessoal que tá dentro da tenda da polícia. Exatamente. Ele até comenta que ele esperava que isso fosse acontecer, mas não tão cedo, né? Nesse momento, a gente volta pro Banco da Espanha e o Helsinki tá operando Palermo, tá tirando já os caquinhos, coisa horrorosa, né, de dentro do olho Palermo. E o governador tá lá do lado, ele tá o tempo inteiro lá vendo o que tá acontecendo e disponível caso tudo dê errado. Bom, você já começa a ver a personalidade do governador, né? Que ele não tá lá abalado, não tá nervoso, ele tá de boa. Ele tá atento, né? Ele tá atento, exatamente. Olhando tudo. E aí a gente tem uma chamada do professor lá pro banco, certo? Ele vai falar com o Bogotá e vai contar, gente, ó, descobriram as nossas escutas e tudo mais, mas a gente vai manter a calma. E aí tem até uma cena que é muito importante, a gente tá reunindo todas as vezes que eles falam isso, que é o Palermo lá dentro fala, meu filho, é muito fácil tá calmo aí fora. O difícil é tá calmo aqui dentro, com o exército pronto pra entrar, exatamente, a polícia atrás da gente, aí é difícil. Mais uma vez a gente vê alguém lá de dentro falando pro professor que ele está fazendo o trabalho mais fácil, que é ficar lá fora. Exatamente. Eu acho complicado dizer qual que é o trabalho mais fácil, porque a gente que tá vendo de fora, né? Sabe que não é nada fácil. Sabe que não é nada fácil nenhum dos dois lados. Mas, realmente, quem tá lá dentro tá correndo mais risco. Com certeza. Né? De vida. Mais risco de vida. Exatamente. E é mais um indício de que o professor pode entrar, porque ele já ouviu tantas vezes de tantas pessoas. Pode ser que ele, tipo, realmente entre pra acabar logo com esse dilema, né? Com esse negócio de, tipo, beleza, então eu vou entrar. Mais uma pista, mais uma vez que falaram isso. E aí, enfim, ele conta que tudo tá sendo quebrado lá, o Tamayo já pegou as comunicações de todo mundo. O Palermo avisa que o Bogotá tá fazendo o que ele tem que fazer, certo? Só que vai demorar. Exatamente. E aí, até eles comentam que eles vão ter que usar o plano do Flipper, né? Do golfinho Flipper. Só que a gente vai ver depois o que é esse plano. Porque agora o professor vai ter um flashback, né? Exato. Do professor e do Palermo falando dos rádios, né? Que eles vão usar agora. Eles precisam de rádios pra fazer comunicação entre eles. Exatamente. Certo? E lembrando que na Casa da Moeda eles usaram com fio. Né, eles passaram aquele cabo pelo esgoto, né? Lembra a saída privada, assim? Exato. Eles usaram com fio. Por quê? Porque se você vai ficar usando comunicação, eles vão conseguir interceptar. E aí agora eles vão usar um rádio de 1941. Sim, eles até falam que eles vão usar uma viagem no tempo, porque aí não vão conseguir ser rastreados. São rádios que a BBC transmitia com ondas curtas. E aí o Palermo começa a falar que são 2.300 camadas pra cada chamada. Então, imagina, você conseguir decodificar isso não dá. Pra conseguir interceptar é quase... É impossível. É impossível, gente. É impossível. E cada vez eles vão botar mais camadas, né? Eles chamam isso de sincronicidade. E é a forma com que os atracadores usam pra se comunicar. Exatamente. E aí a Tóquio e a Estocolmo estão lá preparando os reféns, né? Colocando colete, mandando eles colocarem colete, as máscaras e as armas falsas, né? Estão explicando todo o esquema, porque eles vão fazer aquele negócio que eles fizeram na Casa da Moeda, né? Que é despistar a polícia usando os reféns. E aí, Miguel, né? Nosso amigo Miguel fala pra não colocar. Por quê? Porque ele acha que eles vão colocar eles na linha de frente pra tomar tiro primeiro. Não é bem isso, mas ele se assusta e pede pra não colocar, né? E também ele é motivado pela Amanda que está do lado dele. Exato. Por quê? Porque ele tem um crush na Amanda. Exatamente. Entendeu? Ele quer ser o herói da pátria, claro. E aí, o Denver, que chega e vê aquela cena acontecendo, tipo, eu não vou pôr colete nenhum, não coloquem. Ele assusta, ele amedronta o Miguel fazendo uma pergunta. Lá ele fala, eu vou atirar em você se você não acertar e tal. A gente vai fazer brincar de... Qual é o filme? Amedronta, você falou? Amedronta? Amedronta eu que tô em casa. O Miguel, coitado. Se o Miguel não tiver outro par de calça lá... Coitado. Não tem condição. Não. E aí ele vai fazer lá um negocinho, tipo, Miguel é um robô. Ele vai dando as pistas e a Amanda, que não escutou ainda todas as pistas, tenta ajudar e atrapalha, né? Ela fala, é o Wall-E. E aí ele fala, Wall-E? Você tá louco, minha filha? Eu sou o Terminator. Nossa, mas o Denver, ele tá muito louco, né? Só que ele tá muito louco nível hard. Ele tá muito louco sem o bom humor, né, dele. Só que aí depois a gente descobre que ele faz isso pra chamar a atenção, né, da Mônica.
Então, gente, vamos falar uma coisa sobre essa cena? Vamos lá. Como chamar atenção? Vamos aprender métodos um pouco mais tranquilos, né? Tem jeitos melhores de chamar atenção. Você pode simplesmente virar e falar, Mônica, vamos conversar? É isso. Acho que e o Miguel pode virar e falar, Amanda, vamos ser reféns, a gente fica aqui um do lado do outro sendo reféns, né? Acabou, enfim. De boa. São dois homens tentando chamar a atenção de mulheres de forma errada, gente. Não façam isso em casa, né? Não. Professor vai ligar pro Prieto e Prieto está abalado. Gente, é tão bom ver ele abalado, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um prazer em ver o Prieto tremendo, assim, quando o professor liga. Me dá uma paz interior. Vocês sentem isso também? É bom. Eu já falei. Coisa melhor que o Prieto abalado é o Arturo. Arturo abalado, ou Arturo tomando um supapo, ou sei lá. Diga aí, você prefere Prieto tremendo ou Arturo... O Renan já sabemos, né? Então tá. Ele pergunta quem que tá no comando e quem já vai responder é o Tamayo. O Preto já não tem mais condição psicológica. Ele é o primeiro que vai piscando de um olho só. Toma, ele é o primeiro que vai precisar de terapia, entendeu? E aí o professor começa a falar com o Tamayo, fazer aquelas perguntinhas que ele sempre faz, né? Você está apaixonado? E aí... Professor sendo professor, né? Temos um flashback. E agora é muito importante também, porque a gente já entendeu como é que os atracadores se comunicam e agora a gente vai entender como é que eles se comunicam com a polícia. Exato, porque é o seguinte, quando o professor entra em contato com o Prieto, a equipe lá da cabana da polícia já começa a tentar rastrear a chamada, óbvio, né? É o padrão. Isso daí é o padrão, é a primeira coisa que eles vão tentar fazer. Só que ele começa a explicar no flashback como que vai funcionar essa comunicação para eles não serem rastreados. Que eles vão usar celulares antigos, que não tem GPS. Exato. E aí são dois celulares. O primeiro celular é aquele que vai receber a chamada do professor. E aí o segundo celular é aquele que vai ligar pro Vai fazer a chamada pro Prieto. Isso, o único contato que tá lá na memória. Eles são colocados assim e dentro de uma caixa. E quem vai ficar fazendo todo o percurso em movimento para que os celulares não sejam rastreados é o nosso amigo Marcélia. Marcélia, nosso entregador do iFood, né? Exato. Ele vai lá com a bolsinha de entregador e vai ficar dando rolê e não dá pra rastrear. E a antena que transmite esse sinal é uma antena no centro de Madrid. Então eles vão ter a localização da antena só. E olha só, como os atracadores jogaram muitos euros lá no começo, tá todo mundo no centro de Madrid fazendo compras. Eles inflamaram a economia, se vocês forem pensar, Exatamente. gente. Tá todo mundo fazendo compras. E ainda é mais difícil de você pegar alguém lá se movimentando no meio de uma galera absurda, no centro de Madrid. É genial o plano, porque ele se conecta o tempo inteiro, né? É. E aí também a gente vê uma cena de Sofia. Eu gosto muito, porque eu sou pet friendly, né? Sofia. Aliás, saudade de Sofia. Eu tô torcendo Sofia. pra Sofia. É quem eu acho que deve vencer e ganhar todo o dinheiro. Também acho. É isso. A conversa do professor e do Tamayo é daquele jeito, né? Eles começam lá a trocar farpas. O professor fala que ele não tá seguindo o protocolo de como tratar o assaltante, né? O professor é tão gênio que ele tem um manual de como negociar, né? E o Tamayo tá já sem paciência. Vai durar pouco o Tamayo, porque o Prieto que tinha paciência, olha como que ele tá agora, né? Então... Aliás, né, ele tem a rainha de como se tratar com o assaltante, que é a Raquel do lado dele. Exato. Que logo vai falar com a galera que tá na tenda. Eles falam, né, a Murillo tá aí. E aí ela fala, olá Prieto, olá Tamayo. Aí ela para assim, ó, Ángel. E, gente, por mais que eu acho que o Ángel precisa baixar o Tinder, tá? E desencanar da Raquel, esse momento me emociona, porque eles têm essa amizade muito forte, muito verdadeira entre eles. Eles são muito amigos e assim, eu acho legal também essa cena, porque a Raquel muda o tom de voz, né? E o Ángel, quando pega, ele fala com ela com o maior carinho também. Não é porque ela tá do outro lado, né? Renan, você acha que o Ángel pode virar pro lado dos nossos atracadores? Tem chance. Por quê? Porque na primeira parte, lá no roubo da Casa da Moeda, quando a Raquel fala de qual lado que é bom e ruim, o Ángel fica meio balançado. E ele percebe, na ação da polícia contra a Raquel,
lá no hospital, ele percebe que a polícia não é tão boa assim. Nesse próprio episódio, o Tamayo é super estúpido, o Tamayo tá quebrando todos os protocolos. Vocês acham que o Ángel não tá pensando nisso o tempo inteiro? Com certeza. Até nessa pergunta, né, ele fala que sente falta dela, todo mundo sente falta. Ele acaba contando pra ela que a Mari Carmen deixou ele. Gente, né? Tá, óbvio, Mari Carmen, parabéns, né? Porque não adianta favor, ficar né? com o boy que gosta da Raquel, né? Exato. E aí ele fala que ela tá jogando a vida no lixo. Ele fala, Raquel, você tá jogando sua vida no lixo. E ela fala que a vida dela agora é muito melhor do que a vida que ela tinha antes. Essas palavras vão ficar no ar. Claro que sabe? Vão ficar no ar. E ele até fala, mas você tá vivendo, você acha que você tá onde? Num filme, numa película? Porque até os filmes têm finais ruins, sabe? Então, assim, são várias pistas que são jogadas. Então, mas isso me fez pensar também. vai. Final ruim, mas tá, até que ponto não compensa, você, sabe? Não compensa você ter um final ruim, mas tipo... Ter vivido uma vida mais de acordo com o que você realmente acredita. E assim, eu vejo muito que eles, pelo menos a Raquel, ela se incomodou muito com a questão da ética da polícia. Exato. E agora o Ángel tá lá no meio do monte de gente. Já vai chegar a Alicia e o Tamayo, que já tá lá. E eles já estão quebrando vários protocolos. Ou seja, eles já estão tratando esse caso sem a menor ética. Enquanto os atracadores, que são o lado mal, né, tem ética. Exato. Tem respeito pela vida, sabe? Tem tudo isso. Eu acho que isso pesa muito. Diz aí pra gente se vocês acham que o Ángel pode mudar de lado no final, ou mesmo não mudar, mas assim, ajudar de alguma forma os atracadores no final, ou a própria Raquel, por amor e por entender também tudo isso que a gente tá comentando aqui. Vamos teorizar juntos, tá bom? Isso aí. O professor tenta lá fazer uma negociação, né? Ele fala que vai soltar 5 reféns em 1 hora, ele tá gravando aquela conversa. E o Tamayo fala, meu filho, em 1 hora, esse caso vai estar resolvido. Se eu fosse você, eu preparava os coletes, as armas, porque vem aí chumbo grosso. Isso, Exato. vamos. O professor até comenta que a conversa está sendo gravada e fala, será que você não se preocupa com a conversa sendo gravada, com os reféns? Você lembra o que aconteceu com a inspetora, né? Quando a gente gravou a conversa, ele fala, não tô nem aí, vou entrar e pronto. Então você já vê como que o Tamayo já é mais... nível mais do que... É mais hard do que o Prieto, que já era mancada na primeira parte. Que agora tá... O Prieto vai começar a postar. Alex Pina, paga minha terapia. Vai. Mas é isso. E eles não conseguem rastrear os celulares, óbvio, certo? Aí a gente tem uma cena no monastério, onde tá a Nairobi, a Toca, elas estão lá conversando e só de olho no professor e na Raquel, que estão lá, sei lá, meio meditando no sol. Uma cama de madeira estranha, sei lá. Deve ser pra coluna, não sei. Não é pra coluna, Renan. Deve Eles ser. estão meditando, eu tenho certeza, pensando no plano. E porque eles estão aí, eu tenho uma teoria e logo eu vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Eu prometo, gente, que todos os vídeos de teoria que a gente tá prometendo virão no momento certo. Porque aqui é um plano. Sim. Tem um plano, sou eu na professora. Caramba, você não era Nairobi. Eu sou tudo. É isso. A questão é que o professor acha que ele precisa de mais tempo pra aperfeiçoar esse plano. Tipo uns 4 meses. Exato. A Raquel vai perguntar, vai falar que ele tá assim porque o plano não é dele e ele não tá com o controle total e o plano é perfeito. Ele vira pra ela e fala que ela... Parece que ela tá nesse plano porque ela tá com raiva da polícia. Ela parece que tá por vingança, né? E aí, simplesmente ela fica parada olhando assim, aí ele percebe que não é nada disso, que ele falou besteira, e ele fala, eu só preciso de mais tempo. Mas a verdade é que assim, o plano do Berlim é meio louco. E o professor, louco, né? ao mesmo tempo, ele gosta de estar no controle sim. Então, sabe o que eu acho que o professor deve pensar? Porque eu pensaria isso. O plano da Casa da Moeda era o plano perfeito. Sim. Era o plano que, já deu meio errado. Que não tinha tanto risco. Sim. E era o plano que o professor queria pôr em prática na época que o Berlim estava falando desse plano do banco, né? Então, o professor virou e falou, o plano da Casa da Moeda é legal, o plano do banco é impossível. Agora eles estão com o plano do banco, sendo que o plano da Casa da Moeda deu ruim. Sim. E era um plano perfeito. Então é lógico que ele tá inseguro com isso. Na tenda da polícia, o Tamayo, que assumiu de vez a liderança, vai trazer quem? Seu amigo Arturo. E ele quer saber quem é o líder da operação, porque é a forma mais fácil, se você eliminar o líder,
certo? Você Sim, exatamente. desestrutura tudo. E aí ele chama o Arturo porque, né, além do Arturo tá ele esteve na Casa da Moeda, ele ainda por cima agora é um palestrante, né? E ele usa isso como um tema pra palestra dele pra se intitular o herói, né? Exato, ele é o refém ilustre da parada. E obviamente Nossa, que que ele raiva. vai o quê? Indicar o Denver, porque ele tem essa questão pessoal com o Denver. Exato. E a gente sabe que o Denver não poderia ser líder jamais. Nunca, né? Só que o Arturo é tão desgraçado que ele quer ver o Denver morto de qualquer jeito. O Arthur é burro, porque se ele tentasse realmente pensar em quem é o líder, ele poderia ajudar muito mais a operação do que pensar só nos interesses dele. Mas ele é assim, né, gente? Exatamente. Ele é assim. Exatamente. Tanto é que depois a gente vê que ele vai entrar. Por que ele vai entrar? Porque é maluco. É burro. E burro. Um brinde. Você não tá tomando Nossa. nada, mas um brinde pro Arthur. Novamente. Água. Um brinde. E aí a gente vê o Denver e a Mônica conversando lá dentro e tudo mais. E mais uma vez ele vai falar, eu sei como tudo termina, eu perdi meu pai dentro da Casa da Moeda. Ele tá traumatizadaço, gente. É. Eu nem vou falar mais nada sobre isso, porque a gente já discutiu tantas vezes aqui. O Denver é outra pessoa. O Denver é outra pessoa. Mas ele fala, o meu pai morreu protegendo. Por quê? Porque ele fez o papel de pai. O pai é protetor. E ele até tá meio com raiva essa hora da Tóquio, porque ele fala, a grande entrada da Tóquio custou a vida do meu Nossa, pai. obrigado, Denver. Todo mundo queria falar isso. Mas daqui a pouco vai dar uns pega na Tóquio. Denver, você perdeu enfim. a moral. E ele fala, se eu tiver que proteger você, eu vou porque você é minha família e por isso que eu não te queria aqui, Mônica. Ele é machista e tudo mais, quando ele fala com a Mônica que ele não quer ela lá, mas no fundo ele tá pensando que ela é a família e que se precisar, ele vai entrar na frente pra proteger ela. Sim, exatamente. Ele tem esse... Eu não sei se é medo por ela ou por ele, mas... Enfim, tá aí o medo. Pelos dois e pelo Cincinnati. Exatamente, porque ele não quer deixar o Cincinnati órfão também, né? E todo mundo teoriza exatamente isso, que ele vai morrer pra salvar a Mônica. E aí a gente vê o Palermo e a Nairobi e o Helsinki levando o governador lá pra baixo no cofre, porque eles vão pôr o plano do Flipper, né? Do golfinho Flipper em prática. E o que é o plano Peraí, do... só um detalhe, o Helsinki vai armar a trincheira, a Browning, a metralhadora. Sim, que ele acompanha Isso, eles lá isso. até lá embaixo, mas depois ele vai voltar pra terminar o trampo dele. E É aí isso. fica o Palermo, a Nairobi, e eles vão levar o governador lá pra baixo. E a gente vê um flashback do Berlim e do Palermo, nosso Berlermo, nosso chip maravilhoso, explicando pro professor lá atrás qual era o plano do golfinho. Exato, o plano do golfinho é o seguinte, que aliás é um plano que o professor detesta, Sim! que é o seguinte... O cofre onde estão os segredos do Estado tem que ser aberto. Aham. E aí, o Bogotá tá lá com a maquininha dele lá tentando abrir. Maquininha. Tá lá com o trequinho dele tentando abrir. Só que é uma parede muito grossa. É né? muito mais difícil que abrir o cofre. Exato, Vai precisar de porque muito mais são tempo. segredos do Estado, né? Tem que ser bem protegido, Sim. né? Então, eles estão lá tentando. Só que aí... O plano Flipper é o seguinte, é o governador que tem acesso, né? Ele vai lá e vai abrir. Simples. Se a polícia, né, por algum motivo, por exemplo, o que aconteceu tudo levou a polícia a entrar antes deles conseguirem abrir esse cofre. Então, se a polícia vai entrar antes, eles estariam mortos, gente. Exato. Por quê? Porque eles não iam ter nada pra barganhar e entrar o exército e matá-los de uma vez. Exatamente. Eles precisam dessas pastinhas. E Precisa. aí, o plano é, a única pessoa que pode abrir aquilo lá em 3 segundos... é o golfinho, O Flipper, Exato. entendeu? O governador. E aí, o professor fala, não gosto desse plano porque eu conheço a vida, eu já li a biografia desse cara, e esse cara tem ética, Exato. ele tem moral. Ele fala que não dá pra gente contar com um plano que depende de uma pessoa. Ele até vira pro Berlim e fala, então você tá me falando que o plano todo pra dar certo depende de uma decisão, de uma pessoa. E o Berlim ri. Aí ele vira e fala, Berlim, você tá doido? E o Berlim ainda vira e fala que, mas... Tudo tem risco, a vida tem risco. O que é a vida sem risco? Eu né? amo isso do Berlim, gente. E aí o professor até fala que o governador não vai fazer isso. Exato. E o Berlim fala, claro que vai, quando ele tiver quando ele tiver de frente pra morte dele, ele não vai ter escolha. E o professor vira e fala,
ele não vai abrir. E aí o professor, a gente vê que ele tem razão, porque ele não vai abrir mesmo. E aí, gente, o Denver, que já tá todo nervoso, brigou com o Estocolmo, brigou com o Miguel, tá tenso por causa do Cincinnati, vai meio que forçar o governador, né? Ele até fala, você vai perder os dedos caso você não colabore. E o que o governador faz? O governador estende a mão assim, tipo, beleza, corta aí, porque eu não vou entrar, não vou abrir nada. O governador, eu gosto muito desse personagem, gosto muito dele. Porque o professor tava certo o tempo todo. E aí, o que acontece? A gente fica sabendo do plano B desse plano do golfinho flipper, né? Que é o quê? C4. Exato. Por quê? Porque o Denver acaba golpeando o governador, que cai, bate a cabeça, começa a ter tipo um infarto, e eles começam a tentar cuidar daquilo. E aí o Bogotá tem que entrar dentro do cofre e colocar explosivos, né? Até o Berlim fala, algumas coisas podem ser danificadas, mas vai abrir. Exato. E aí, o problema desse plano B, é o seguinte, é porque é C4, embaixo da água, que já tem pressão bastante lá. E uma explosão, a onda desse choque, dessa explosão, é tipo 40 atmosferas, é muita pressão. Então é arriscado pra quem tá lá dentro. Meu, o Palermo tá desesperado. Eu falei pro Renan enquanto eu tava assistindo que eu senti o desespero e a bagunça que é esse plano. É um caos. É um caos. O Palermo tá sem olhar, tá sem enxergar. Deus! Então imagina, quando dá a explosão, a gente vê que o Palermo toma um susto, né? Ele tá todo tenso. Esse episódio, gente, é muito bem dirigido, porque ele vai te passando uma sensação de caos e de tudo dando meio errado, de tudo sendo feito em cima da hora. E eu só lembro da risada maluca do Berlim, que era isso mesmo que ele gostava. Era do caos, era da vamos fazer pela beleza do plano, pode dar tudo errado, mas a gente vai lá e vai fazer dar certo. E o professor quer o oposto, gente. Exato, o professor quer, tipo... Lindo episódio. Quer fazer de boa o negócio, se ele pudesse Tudo só calculado. chegar lá, pedir, pegar e sair fora, tava bom. É isso, é muito bonito, é muito bem dirigido esse episódio, eu gosto muito. E a gente já tá na metade da terceira temporada, vamos que vamos! Exatamente. Vai ter teoria, vai ter muita coisa ainda aqui. Segue a gente lá no Insta, tem grupo no Telegram também. Deixa um like se você chegou até aqui, que fortalece muito o nosso projeto de La Casa de Papel. Sim. Alex Pina paga o quê? Paga a nossa terapia, por favor. É isso, até o próximo vídeo, Resistência! Adiós! Tchau!